Nessa aula é uma continuação dos dois vídeos anteriores, tá? É uma parte 3 das maneiras de a gente representar uma progressão geométrica. Esse é o objetivo da nossa aula. Entender maneiras de representar uma progressão geométrica, tá? Então, ó, veja algumas maneiras de representar uma PG, né, uma progressão geométrica, de razão Q, né, lembrando que a gente chama a razão da progressão geométrica de Q, que seria uma letra Q, e de termos desconhecidos. Então, ó, a gente tem aqui esta PG, tá? Uma PG de razão Q e termos desconhecidos. Se você se lembrar, na matemática a gente costuma chamar termos que a gente não conhece de x, né? De muito tempo a gente chama esses termos que a gente não conhece na matemática de x. Então, ó, eu preciso que vocês prestem muita atenção nisso, muita atenção, tá? Senta aí, presta atenção, sugiro que você pegue um caderno para você escrever isso e fazer o que eu vou falar para fazer quando eu terminar de explicar isso aqui, tá? Então, ó, se o primeiro termo, né, ó, A1 é o primeiro termo, se o primeiro termo é igual a x, a gente vai ter o primeiro termo x, né, ó, que aqui mesmo falou que o A1 era x, o segundo termo vai ser x vezes a razão, o terceiro termo vai ser x vezes a razão elevada ao quadrado. Aí você vai me perguntar, obviamente, óbvio que vai ter essa pergunta. Professor, por que o segundo termo é x vezes q, né? O primeiro termo a gente sabe por que é x, porque o enunciado aqui deu, ó. A1 é x. Mas por que o segundo termo é x vezes a razão? Por que o terceiro termo é x vezes a razão ao quadrado? E qual que seria o terceiro termo? Vão ter essas três perguntas. Por que o segundo é x vezes a razão? Por que o terceiro é x vezes a razão ao quadrado? E qual seria o terceiro termo? Bom, é simples. A gente tem um desenvolvimento, ó. A gente tem um desenvolvimento para chegar nisso. Então, ó, o próprio enunciado aqui deu que o primeiro termo é x. Então eu coloquei aqui, ó, o primeiro termo é x. Só que se você lembrar lá das aulas da definição de progressão geométrica, você vai se lembrar que eu falei que o segundo termo de uma progressão geométrica a gente escreve fazendo o antecessor multiplicado pela razão. Ó, esse x, ele é o antecessor. Quem é o antecessor? O A1, que vale x, né, ó? Então eu escrevo o A2 como sendo o antecessor, que é o A1, multiplicado pela razão. Por isso, ó, que o meu segundo termo aqui na minha PG deu x vezes a razão. Porque eu escrevo o segundo termo como sendo o primeiro vezes a razão. Como sendo o antecessor vezes a minha razão. Tá, ó, é justamente o que aconteceu aqui. E o terceiro termo, ó, que era x vezes a razão ao quadrado. Como que a gente faz? Eu escrevo o terceiro termo sendo o antecessor vezes a razão. Eu sempre vou escrever um termo da minha progressão geométrica como sendo o antecessor vezes a razão. Então, ó, o termo antecessor aqui era quem? X vezes a razão, ó, x vezes q era o meu antecessor, tá? Ó, x vezes q era o meu antecessor. Só que eu tenho que escrever o antecessor, que é x vezes q, multiplicado pela razão. Tá vendo que eu coloquei a razão aqui em vermelho? Porque essa é a razão que eu estou multiplicando, a minha razão nova. Né, ó, é o antecessor x vezes q vezes a razão. Isso aqui fica x vezes a razão elevado ao quadrado. Porque tem a multiplicação de termos semelhantes aqui, né, ó, q vezes q dá q elevado ao quadrado, tá? E o quarto termo, que seria o próximo aqui, ó, a gente tem o primeiro, tem o segundo, tem o terceiro. E o quarto, como que seria? O quarto termo, ó, o A4 vai ser o antecessor, né, ó. Quem é o termo antecessor?
x vezes q, né, ó? Ou x vezes o q ao quadrado. É o nosso antecessor, tá vendo, ó? O antecessor é justamente isso aqui, x vezes q. Para mim descobrir o quarto elemento, eu faço o antecessor, que é tudo isso aqui, ó, multiplicado pela razão. O antecessor multiplicado pela razão, que vai dar x vezes a razão elevada ao cubo. Porque se você observar, ó, apareceu 3 razões aqui, ó. Razão vezes razão dá razão ao cubo. Agora aqui, como que vai ser o quinto elemento? O quinto elemento vai ser o antecessor, né, ó, que é tudo isso aqui, ó, todo o meu antecessor, né? Todo o meu antecessor multiplicado pela razão, né? Ó, lembrando que meu antecessor aqui eu tenho 3 razões, né? Ó, eu tenho esta razão e esta razão. Então aqui tem que aparecer 3 razões para o meu termo antecessor. E não pode esquecer do x, né? O antecessor multiplicado pela razão nova, ó, que eu sempre estou colocando aqui em vermelho. E aí, né, fazendo a conta, eu vou ter x multiplicado pela razão elevada à quarta. Porque eu tenho 4 parcelas aqui, né? 4 multiplicações de razão. Razão vezes razão vezes razão vezes razão dá razão elevada à quarta, tá? Generalizando isso, a gente vai ter AN, um termo qualquer, vai ser igual ao A1 multiplicado pela razão elevado a n menos 1. Ou seja, se você observar aqui, ó, a razão, o expoente que está sendo elevado na razão é sempre 1 a menos do que o índice aqui, ó. Por exemplo, aqui o índice é 2. Né, ó, o índice é 2. Foca a câmera. O índice é 2. 1 a menos que ele vai dar 1. Né, ó, aqui a gente tem um 1 invisível, né? Q elevado a 1 é o próprio Q. A gente não marca. Mas tem um 1 elevado aqui. Nesse aqui, ó, deu Q elevado ao quadrado. Tá vendo, ó? O expoente é sempre 1 a menos do índice. Ó, aqui é 4. O expoente daqui é 1 a menos que ele, tá? Então você pode, para você gravar, para não ter que ficar fazendo toda vez isso aqui, toda vez esse processo, você lembra que um termo é igual ao antecessor, né? As razões, né? Que no caso que vão anteceder. E o expoente da razão é sempre 1 a menos do que o índice, tá? É sempre 1 a menos do que o índice. Outra coisa que eu quero... Deixa eu até pegar a caneta aqui. Eu preciso falar uma outra coisa aqui com vocês, ó. Eu preciso explicar uma diferença aqui para vocês. É diferente a gente escrever Q mais Q mais Q mais Q. Olha, isso aqui, Q mais Q mais Q mais Q, é igual a 4Q, certo? Igual a 4Q. Eu somo, eu tinha 1Q, 2Q, 3Q, 4Q. Agora, quando eu faço, presta atenção, Q vezes Q vezes Q vezes Q, isso daqui é Q elevado à quarta, tá? Isso aqui é totalmente diferente, né? E vocês têm que se atentar a isso e tem que lembrar disso aí, tá? Porque senão vai dar tudo errado as contas conforme vocês forem fazendo. Quando eu somo termos semelhantes, tá 4, né? Ou dá sempre a quantidade do termo multiplicado pelo termo. Aqui no caso tinha 4Q, então deu 4Q. Aqui na multiplicação, Q vezes Q vezes Q vezes Q dá Q elevado à quarta, tá? Se atentem a isso para vocês poderem fazer isso aqui. Agora, o que eu quero que vocês façam? Eu quero que todo mundo que está assistindo esse vídeo pause o vídeo e continua aqui, ó. Eu parei no quinto elemento e já generalizei. Eu quero que vocês continuem até o 10.
Faz até o 10º termo, tá? O A6, o A7, o A8, só para vocês treinarem isso aqui e seguir esse raciocínio, tá? Porque o que eu quero? Eu já poderia falar, ó, né, usar essa ideia do expoente, falar que o número que eu vou elevar aqui no Q é sempre 1 a menos do que o índice. Só que isso aqui a gente está fazendo matemática, né? A gente está fazendo mágica. E aqui eu estou explicando o porquê, né? O que acontece para chegar nesse expoente. Então é importante vocês saberem isso. E a tampa da minha caneta caiu lá para baixo e vai secar. Mas eu tenho que continuar aqui porque não dava pra parar. Então, ó, se a outra condição aqui que a gente vai ter nessa condição aqui é se o A1 é igual a x sobre q. A gente vai ter que o primeiro termo é x sobre q, né, ó, que é o próprio A1 ali que o enunciado deu. X sobre q, o próximo termo vai ser x, o próximo termo x vezes q, tá? Por que isso acontece? Vamos ver de novo o desenvolvimento igual a gente viu no exemplo anterior, tá? Ó. Então ali, eu tinha que o A1 era x sobre q. Como que vai ser o A2? O A2 é o antecessor multiplicado pela razão. O antecessor é x sobre q, a razão é q. E aí, se você se lembrar aqui, ó, eu posso fazer aquela simplificação, né? Como aqui é q e aqui é q também, eu posso simplificar, né? Eu posso fazer a minha simplificação. Então, vai ficar assim, ó. Vai ficar assim. X, foca a câmera. X sobre q vezes q. X sobre q vezes q, eu posso simplificar esses dois q's aqui, ó, e ficar só o x. Ou você também pode escrever na forma de fração, né, ó. X sobre q vezes q sobre 1 dá no mesmo, né, ó. Isso aqui é o próprio q. Então, já é mais fácil você simplificar direto lá e escrever x. Lembrando que a gente pode simplificar aqui porque é uma multiplicação, tá? Se fosse mais, por exemplo, não poderia, mas como é uma multiplicação, a gente pode simplificar, tá? Depois o próximo aqui, ó, e aí deu aqui só o x, né, ó. Deu ali só o x, o segundo termo, por isso que ficou lá, ó, só o x. Depois o terceiro termo é quem? É o antecessor, que o antecessor era x sobre q vezes q, multiplicado pela razão, né, ó. De novo, por que deu x sobre q? Porque eu simplifiquei este q com este q, né, ó, eu simplifiquei eles, vou até simplificar aqui também, ó. Simplifiquei esse q com esse q, sobrou quem? Sobrou o x e sobrou esse outro q. Então eu escrevo aqui, ó, x vezes q. Tá? E o quarto? O quarto é o antecessor, que era x sobre q vezes q, né, ó. X sobre q vezes q vezes q de novo, que é a minha nova razão, né? E aí, de novo, na hora que eu simplifico, ó, eu simplifico este q com este q, vai me sobrar quem? X vezes 2q aqui, né, ó. Q vezes q, que vai dar x vezes q elevado ao quadrado. Né, ó, quando a gente tem multiplicações de termos semelhantes, igual a gente fez ali, ó, eleva, né, o resultado fica em potência. Então vai dar aqui x ao cubo, né, que eu já tô... Não, tô aqui, né, vai dar x elevado ao quadrado. Tá bom, brasileiros? Então, ó, o outro aqui no quinto, ó, o A5 vai ser quem? O antecessor, né, que é tudo isso daqui, ó, o antecessor, x sobre q vezes q vezes q vezes q, multiplicado pela razão, né? Ó, é o antecessor, que é tudo isso aqui, multiplicado pela razão. Aí eu vou simplificar de novo esse q com esse q aqui, e aí vai me sobrar quem? X vezes q vezes q vezes q, que dá x vezes q ao cubo, tá? Generalizando, a gente vai ter que o AN é igual a x sobre q vezes q
né? Que é a minha razão, x sobre q vezes q elevado a n menos 2. Lembrando que para este exercício aqui, né? Para este exemplo, na realidade, aqui. E aí, o n tem que pertencer aos naturais, né? Natural, número 1, 2, 3, 4, 5. Só que tem uma condição aqui diferente do outro, ó. O n tem que ser maior que 1. Porque se o n for 1, ó, se você jogar 1 aqui, vai dar menos 1. E não existe índice negativo, né? Não tem o termo a menos 1. Não existe. Isso aqui não existe, tá? Os termos sempre começam do A1. Não tem A0, nem A... Só tem A1, A2, A3. Todos naturais infinito, né? Tem o A2, tem o A3. Mas não tem número negativo no índice aqui, tá? Então, por isso aqui que o n tem que ser maior que 1. Tá bom, gente? E essa generalização aqui, ó, esta generalização aqui é só para este caso aqui, ó. É só para esse caso aqui. Se você ver no caso aqui que a gente fez antes, ó, a única restrição para o n era que ele fosse natural e não pode ser zero, né? Para todo n pertencente aos naturais. Então, o n tem que pertencer aos naturais sem o zero, tá? E outra coisa também aqui, ó. Eu até esqueci de escrever aqui, nessa generalização também, o n tem que ser diferente de 1, tá? Ó, o n tem que ser diferente de 1, porque se você colocar aqui, 1 menos 1 dá 0, e não tem a 0, não tem o termo 0, tá? Então, n tem que ser diferente de 1. Ah, não, gente, desculpa, dá sim, porque o número elevado a 0 é 1. É o que acontece aqui, né? Ó, é o que acontece aqui. Aqui é a mesma coisa que escrever q elevado a 0. Que q elevado a 0 nada mais é do que 1, né? Ó, e aí x vezes 1 dá o próprio x. Então aqui não tem restrição não, tá? Então é isso aí. Agora eu peço para vocês se atentarem aqui também e continuar. Eu parei no A5, tá vendo? Eu parei no A5. Continua aí até o A10, tá? Para você conseguir entender bem o processo que foi feito aqui, tá bom?